Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Prezados irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É o que nós estamos realmente precisando. Como estamos precisando de sentir paz, de viver esta paz. Nós que passamos o nosso ministério, nós que passamos anos e anos e anos anunciando a paz, pregando a paz, falando de paz. E estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo um período difícil em nosso país, no mundo, creio que praticamente no mundo inteiro, e estamos vivendo um momento de medo, um momento de tensão, um medo de uma situação de ansiedade até. Então, a gente percebe que nós precisamos muito de buscar em Deus, eu vou dizer mais uma vez, de buscar em Deus esta paz. Porque a paz nós só encontramos, a verdadeira paz, nós só encontramos nele. O próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus fez questão de fazer a diferença, de marcar ali a diferença. Porque o mundo, em todo o tempo, sempre procura enganar as pessoas, achando que as drogas, as pessoas que entram pelo caminho das drogas, vai ter uma vida boa, vai sentir alegria, vai sentir paz. Os que entram pelo caminho do crime, enfim, e vai por aí adiante. Mas não, tudo isso é falso.
tudo isso é mentira do adversário, é mentira do inimigo. E a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus Cristo. E ele afirma isso dizendo, só vou repetir, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus Cristo, ele é detentor da verdadeira paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros queridos, companheiras queridas, se você quer desfrutar dessa paz, busque-a em Jesus. Busque em Cristo, nosso amado e querido Salvador. Quero aproveitar esse momento tão especial para cumprimentar as autoridades da nossa igreja, da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, começando pelo Conselho Apostólico. Quero estar aqui cumprimentando todos os meus companheiros que fazem parte do Conselho Apostólico. Receba aí o nosso abraço fraterno e carinhoso. Eu estou com saudade de vocês, mas nós estamos vivendo tempos difíceis e às vezes raramente conseguimos nos falar por telefone. Quero também enviar o meu abraço ao Supremo Conselho. Quando nós falamos em Supremo Conselho, para os irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo de outras igrejas, de outras denominações, de igrejas co-irmãs, o Supremo Conselho que nós nos referimos aqui, ele é composto pelos presidentes das nossas convenções. São 24 convenções que nós temos no Brasil. Então, são 24 homens que fazem parte do Supremo Conselho. Juntamente com o Supremo Conselho, nós temos também os membros do Conselho Apostólico. E juntamente com o Conselho Apostólico, os presidentes das nossas convenções no Brasil, nós temos também a diretoria executiva do Conselho Nacional. Portanto, meu abraço a todos os membros do Supremo Conselho, meu abraço a todos os membros da diretoria executiva da nossa igreja, da Igreja Evangélica, o Brasil para Cristo. Quero também saudar todos os membros, a diretoria, os membros, a equipe de trabalho da Missão Desafio. Pastor Emerson Costa, que é o nosso presidente da Missão Desafio, e através da Missão Desafio é que nós conseguimos manter a nossa igreja avançando, evangelizando parte do mundo. Nós estamos em vários países do mundo, nós estamos com cerca de 300 missionários no campo, ministrando, levando Deus às pessoas que ainda não conhecem Deus, não têm Deus. Cerca de 300 missionários estão espalhados pelo mundo no campo. E o nosso trabalho nós revidamos todos os esforços para sempre estarmos preparando mais missionários. Nós temos a nossa base missionária na Bolívia, nós temos a nossa base missionária no Peru e nós temos a nossa base missionária em São Paulo, na cidade de Araçariguama. E essas bases trabalham na preparação de missionários para serem enviados para a missão cultural e também a missão transcultural. Então, deixo aqui o meu abraço fraterno a toda a nossa equipe de trabalho e nós estamos juntos, nos esforçando para levar Deus às pessoas que ainda não têm Deus, as pessoas que ainda não o conhecem, as pessoas que ainda não desfrutam
desta paz que eu falei no início, que só se encontra em Deus, a verdadeira paz. Meus irmãos queridos, eu quero, neste momento, dizer aos irmãos que nós estamos passando por um período difícil. Nós estamos passando, eu digo no mundo inteiro, nós estamos passando por um momento difícil, um vendaval forte, uma tempestade muito forte, um deserto muito forte, uma noite que parece que não tem fim, mas ela tem fim sim, ela tem. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, a noite pode ser longa, e às vezes ela sendo tão longa, parece que uma noite emenda a outra noite, é o que nós estamos vivendo hoje. Mas o salmista ele deixa claro, você pode chorar à noite, você pode viver uma noite longa e até durante a noite chorar, mas saiba de uma coisa, e o nosso Deus tem uma palavra só, o nosso Deus não tem duas palavras, e o salmista diz, mas a alegria vem pela manhã, e eu estou certo que este amanhecer está chegando, para todas as nações do mundo, esse amanhecer está chegando para o Brasil. Nós acreditamos dessa forma, que esse amanhecer está chegando no Brasil, está chegando no mundo, porque hoje, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, nós ansiamos por ouvir notícias alentadoras, mas todos os dias nós recebemos verdadeiras rajadas em todas as direções de más notícias. Isso no mundo inteiro. Mas vamos falar do Brasil. Nós ouvimos rajadas de más notícias no Brasil todo. E nós estamos vivendo um período assim bastante crítico por conta da crise na área da saúde. Nós estamos vivendo um momento bastante crítico por conta da crise econômica, porque nesse tempo de quarentena, tudo fechado, tudo parado, ninguém trabalha, há uma expectativa da parte de todas as pessoas, porque como vai ser amanhã, como vai ser depois da manhã, como nós vamos viver, essa expectativa ela acontece de forma geral. E também sobre essas situações todas, nós temos a crise política, nós temos a crise econômica e a crise na área da saúde. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nas minhas orações, eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu coloco diante de Deus todas essas situações que eu estou compartilhando com os irmãos, e como eu sei que em tudo isso Deus está vendo, não tem nada que Deus não vê. E em tudo isso eu vejo também Deus tratando com o mundo, Deus tratando com a humanidade. Eu vejo Deus tratando com as pessoas, porque o povo tem se importado muito pouco com Deus. O povo tem tratado as coisas de Deus em segundo plano. Eu não sei nem se seria em segundo plano. O povo tem tratado as coisas de Deus de qualquer forma. E isso não é somente o povo que ainda não está numa igreja, que ainda não é convertido, não. Isso também acontece no meio das igrejas. Estamos vivendo um tempo de ministração, de pregação,
e cada um tem uma ideia, cada um tem uma interpretação, e via aquela guerra nas redes sociais de pastor colocando o seu ponto de vista, e o outro coloca o seu, o outro coloca o seu, e acaba criando tantas dúvidas, tantas coisas, que também acaba gerando uma crise religiosa, uma crise que vem trazendo dúvidas nas pessoas, ao invés de trazer certeza, ao invés de trazer convicção, ao invés de trazer uma mensagem de encorajamento, de ânimo, e pedir ao povo que se una em oração a Deus. Essas discussões todas que nós vemos nas redes sociais acabam trazendo insegurança até para os que já são crentes, que já fazem parte de uma igreja. Enfim, isso eu vejo que não leva a nada. Nós não podemos tirar o nosso olhar do altar. Não podemos tirar o nosso olhar de Deus. Não podemos, em hipótese alguma, tirar o nosso olhar de Jesus. Não podemos olhar para A, para B, para C, para D. Não, hipótese nenhuma. A nossa esperança está em Deus. A nossa vitória está em Deus. Isso é indiscutível. A nossa vitória está em Deus. Nós não confiamos em carros e cavalos. Não, na força do carro, do cavalo. Não, nós confiamos em Deus. Nós não confiamos, nós não depositamos a nossa confiança em homens. Porque os homens nos frustram. Os homens nos decepcionam. Os homens, quantas vezes nós ficamos aborrecidos com atitudes de homens que estão ocupando cargos elevadíssimos, mas eles têm atitudes que acabam frustrando o povo, que acaba decepcionando o povo. Então a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Deus. Meu irmão e minha irmã, eu lhe convido para você focar Deus. Eu lhe convido para você focar o altar, para você focar a palavra, porque a nossa esperança é Deus, a nossa esperança é Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus e permaneça esperando em Deus. Quero dizer aos irmãos que essa situação toda acaba levando as pessoas a essa expectativa de melhora. Vamos ver se amanhã melhora, vamos ver se amanhã a gente tem uma notícia melhor, vamos ver. Isso acaba gerando um medo nas pessoas, porque cada dia as notícias são, se não são iguais, acabam sendo piores. Então isso acaba gerando o medo, acaba gerando preocupações exageradas, e essas duas coisas levam a pessoa a uma crise de ansiedade. A uma crise de ansiedade, isto é terrível. E hoje, irmãos, irmãs, vocês que estão me acompanhando agora, você sabe que o Brasil está ansioso. Quando eu falo o Brasil, é o povo está ansioso, esperando algo de novo, algo de maravilhoso, algo que venha trazer um alento ao nosso coração. E até aqui nós não temos visto isto. Mas eu quero deixar, fechando para em seguida estar orando com os irmãos, eu quero fechar aqui essa minha palavra, essa minha meditação com os irmãos, com um versículo da palavra de Deus. Esse versículo está em 1 de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7. Eu disse que as preocupações, eu disse que o medo acabam levando as pessoas a uma crise de ansiedade. E Pedro, há mais de 2000 anos, ele escreveu isto. Preste bem atenção. Nós estamos conversando agora com pessoas que com certeza estão ansiosas.
E a ansiedade, como é ruim viver a ansiedade. E eu falo, irmãos, porque eu sou um homem também ansioso, eu estou pregando para mim também. E eu vejo que as pessoas, elas ficam ansiosas diante de determinadas situações. Mas há mais de 2000 anos, um homem de Deus, ele foi inspirado por Deus e colocou isso no versículo 7, na primeira de Pedro, do capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Veja bem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você prestou atenção? Essa é uma palavra que nos traz alento, que nos traz segurança, que nos traz, irmãos, paz. Porque quando o homem que fala em nome da ciência, quando o homem que fala em nome da saúde, ele diz, olha, eu não sei o que fazer, a gente não sabe como chama essa doença, a gente não sabe que remédio dá, então quando isso traz às pessoas ainda um medo maior, isso traz às pessoas ainda uma preocupação maior. Mas aqui é diferente. Veja o que o apóstolo Pedro diz, e nesta hora é o Espírito Santo dizendo a mim e a todos nós, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele sim, ele tem cuidado de vós. Vamos ficar com quem tem cuidado de nós. Ele mesmo em meio a esse deserto, em meio a esta noite escura, em meio a todas essas situações difíceis, ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus, em sua palavra, ele não promete nos livrar das dificuldades ou dos embates com as doenças, com os problemas, com as guerras, não. Mas ele promete estar junto com a gente. Ele promete cuidar de nós. E isso é importante. Quando a gente tem a convicção que Deus está cuidando de nós, nós vamos ficar tranquilos. Então, nesta hora, eu lhe convido para você descansar o teu coração sobre esta palavra, porque Jesus está dizendo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Convido a todos para orar comigo nesse instante. Amado e querido Deus, neste momento eu te agradeço pela oportunidade de poder passar aqui esses minutos conversando com tanta gente, conversando com centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas. E eu tenho uma gratidão no meu coração por ter essa oportunidade de poder falar com o Senhor. Minha gratidão, Senhor, pela nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados e pelo Senhor ter escrito o nosso nome no livro da vida. Minha gratidão, Senhor, muito obrigado. Mas eu quero também, nesse momento, lhe pedir, Senhor, a tua graça para que eu e todos que estão me acompanhando possamos viver no nosso dia a dia esse versículo 7 que nós acabamos de ler. Dê-nos a tua graça para vivermos a tua palavra e andarmos com a nossa cabeça erguida diante de toda esta situação que aí está. A noite vai terminar, o dia está chegando, tenha certeza disso. E quando amanhecer o dia, haverá regozijo, haverá louvor, haverá sim, celebração ao Senhor. O dia está amanhecendo. Creia nisto. Oro, meu Deus, em favor de
todas as nações do mundo. Senhor, estende as tuas mãos e abençoa. Abençoa, Senhor, e quando eu lhe peço a tua bênção, eu não lhe peço pensando em mérito de ninguém. Eu lhe peço embasado na tua compaixão, embasado na tua imensurável misericórdia. Eu lhe peço por misericórdia, olha para as nações do mundo. Olhe agora, Senhor, para o Brasil. Olhe agora, Senhor, para os nossos governantes. Meu Deus, tem misericórdia desta nação. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, irmãs, eu tenho aqui uma equipe que me ajudou aqui na transmissão dessa live. Está aqui o pastor Luiz Ander, o pastor Carlos Gomes e o Enzo. E eu quero perguntar se eles têm alguma coisa, gostaria de falar alguma coisa. Pastor Carlos, primeiro com você ou o pastor Luiz Ander? Pastor Carlos. Pastor Bergaminha, paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, canal do Conselho, pelo Facebook, canal do Conselho também, e o seu Instagram particular. Tem muita gente aqui deixando uma palavra, recebeu a palavra de Deus através da sua vida, estão crendo nesta palavra. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Aqui no Face também são inúmeros pastores. Quero destacar aqui o pastor Sadraque, lá do Mato Grosso. Olha, bom, pastor está Sadraque, com a gente um abraço, aqui. querido. Pastor Ivan Nunes está com a gente pastor aqui. Ivan, um abração para você. Está com a gente aqui. Estou dando uma pincelada porque tem muita gente, pastor. Sim. Muita gente aqui que recebeu a palavra, que está crendo nesta palavra. Amém. E descansando nela. Amém. 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 Pastor Luiz Ander. Meu presidente, querido pastor Carlos, Enzo. Pastor, no nosso YouTube, muitos pastores deixando aqui a sua palavra de saudação, como o pastor Renato Alves, pastor Paulo Jardim, abraço, pastor Paulo. Marcos Ferreira, pastor Marcos, a Elisa Silva está cumprimentando o Senhor. Elisa, Deus abençoe. O Klinger é de Jundiaí, né, pastor? Está deixando também, todos esses deixando recados aqui, viu, pastor? O pastor Israel Júnior, isso, o pastor Gildo, nosso presidente da nossa convenção de Minas Gerais. Exatamente. Espírito Santo, é regional lá. Pastor Israel Júnior, pastor Lucas Souza, pastor José Maurício Góes. Amém, pastor Maurício, um abração para você. De Rondônia, Laurindo, aqui de Arthur Alvim. Laurindo, um abração para você. Ladeia, o nosso querido pastor Ronaldo Rampazzo. Muitos irmãos, como disse aqui o pastor Carlos, poderíamos errar aqui se fôssemos citar todos os que estão no Facebook, pastor. Mas então, recebendo carinho a palavra que foi liberada nessa manhã. E vamos agradecer a todos que estão nos acompanhando. E o nosso propósito, pastor Carlos, pastor Luiz Ander, Enzo, tem uma só finalidade, de abençoar as pessoas, de criar um ânimo, um encorajamento nas pessoas. Esse é o motivo de nós estarmos aqui agora e falando com todo esse povo querido, tá? Então eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, a sua casa, e que todos sejam abençoados de forma muito especial por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos viver a palavra que Deus nos revelou nesta hora, já fim de manhã para tarde. Um abraço grande, Deus abençoe a todos. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus
Com paciência Ele está esperando hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti